de cantar várias músicas sobre a igreja, né, o ajuntamento que Deus fez a nossa vida. E a mensagem tem a ver com isso, que ela mostra o que vai acontecer, o que define, na verdade, o que faz com que a gente viva do jeito que a gente cantou, né, dentro da vontade de Deus, ou atrapalhe, interfira negativamente a nossa vida. O estado do nosso coração determina nossa devoção, comunhão, transformação e satisfação. Se quiser abrir sua Bíblia, também está aí projetado, mas Efésios 4, versos 17 a 19, é o texto base do que nós vamos falar hoje. Efésios 4, 17 a 19. Isso tem a ver, inclusive, com o momento que estamos passando como igreja, lidando com situações difíceis. Paulo escreveu aí no meio do capítulo 4 de Efésios: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela palavra do Senhor, agradecemos porque somos teus, o Senhor tem dado compreensão, um coração novo, para cada um que te conhece aqui, cada um que creu no Evangelho verdadeiro, foi cumprido na vida do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por estarmos diante do Senhor, em todo momento, seja aqui, seja fora desse lugar, estamos na tua presença. Usa, Senhor, a tua palavra por meio do teu Espírito, para que a gente compreenda, se devote a viver para o Senhor de verdade, no nosso coração, e que eu aqui, comunicando a tua palavra, não atrapalhe aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que começa aí, né? Isto, portanto, que Paulo está fazendo, ele está se referindo ao ensino anterior. E o ensino anterior era justamente sobre a vida da igreja, constituída por Deus, equipada por Deus, com os critérios de Deus, ou seja, a Bíblia, para avaliar, para corrigir e produzir transformação individual na vida dos filhos de Deus, e a fim de produzir também crescimento coletivo de toda a comunidade. É isso o que o trecho anterior coloca, não é? Efésios 4, 11 a 16, que também está aí projetado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. E Paulo, no trecho anterior, ele também coloca para a gente não andar como um gentil, como um descrente anda,
Está colocando isso para cristãos, percebe? Colocando isso para crentes, para que não mais andeis. Ou seja, a caminhada normal do cristão, andar na Bíblia é caminhar, é viver, ok? Que no início do capítulo, Paulo coloca que ela é demonstrada, essa caminhada, andar, por apresentar certas características de uma vida espiritual, que também está aí projetado agora. Paulo fala no começo do capítulo 4, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando daqueles que o conhecem, lógico. Então, para que isso aconteça, para que esse andeis nisso aqui, nessas características de um cristão espiritual, de alguém que anda dentro da vontade de Deus, e para que a igreja, que é justamente a reunião daqueles que estão vivendo desse jeito, aconteça, Paulo está instruindo os cristãos no capítulo, no primeiro texto que a gente leu lá em Efésios 4,17, ele fala, é necessário vocês que são de Deus parar de viver, parar de andar como vivíamos antes de conhecer a Cristo, ou seja, como descrentes. Parem de viver como vocês viviam antes de conhecer o Senhor Jesus. Característica mais evidente de um descrente é viver para si mesmo, assim como a característica de um crente é viver para Deus. 2 Coríntios 5,15 diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, ou seja, era descrente, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, porque agora ele é um crente. Então, nesse trecho, que é o trecho base de Efésios 4, 17 a 19, a gente tem justamente aquilo que impede a vida normal cristã de acontecer, tanto individual quanto coletivo, só que a gente só pode lidar com algo que é individual, eu posso lidar com a minha vida, e é o que Paulo vai mostrar como a gente não deve fazer, não é? A vida de maturidade espiritual, ela vai acontecer de forma individual, e se ela acontecer em cada indivíduo, a igreja também experimenta, como está lá em Efésios, o texto anterior, aquela vida coletiva e abençoada por Deus, abençoando os outros, conforme a vida normal da igreja, deve ser. Então, Efésios 4,17 mostra, quando a vida se baseia em mim, aí é problema, né? Primeiro ele fala de, quando a vida se baseia em mim, no verso 17, ele fala que eu tenho uma mente egocêntrica. Ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, essa pessoa, cuja vida é ela mesma, vaidade dos seus próprios pensamentos, como está colocado aí, significa privado de verdade e daquilo que convém. Ou seja, uma inutilidade, é o significado também, uma perversidade do seu entendimento e da sua mente. Está falando que a gente deve parar de viver como descrente, e a gente pode, como crente, viver desse jeito aqui, que é como a mente normal de um descrente vive. Mas ele está falando, o cristão não pode, ele tem que parar com isso. Parar de viver conforme a vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, a inutilidade, aquilo que não tem a ver com a verdade. E onde está a verdade? Na Bíblia. Né? Por causa da nossa natureza pecaminosa, nossos pensamentos, inclui achismo, inclui o que eu sinto, o que eu prefiro, enfim, pode colocar tudo aí nessa lista. Por causa da nossa natureza pecaminosa, o meu pensamento e o seu não são o guia para vivermos, não são, e nem o filtro das instruções que a gente recebe de Deus. Nem instruções que a gente recebe, inclusive, da vida normal aí, que a gente recebe instrução como viver em coisas muito práticas da vida também, né? Por exemplo, você chega numa situação ali onde você não entende, você não tem conhecimento de um assunto específico, pode ser, por exemplo, eu não fico discutindo com o meu mecânico, por exemplo, certo? Eu posso até perguntar algumas coisas, mas se ele falar assim, ó, teu carro está com problema em tal coisa, acabou, tá bom, ele sabe daquilo. O
que eu vou ficar falando? Não, porque eu não sinto, cara, quem sou eu? Pensa, se a gente não faz isso num nível de conhecimento ali do dia a dia, né, que a gente nem precisa, conhecimento até que não precisa nem ter carro, por exemplo, não precisa nem daquilo. Imagina, a nossa mente vai julgar, ser o critério de avaliação sobre o que Deus diz na sua palavra. Não pode. Isso é viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você está pegando algo que não foi feito para ser filtro de coisa nenhuma, e você está julgando a verdade do Deus infinito, infinitamente sábio, entende? O Deus onipresente, onisciente, onipotente, o Deus que a sua sabedoria é só manifestada na criação do universo, assim, num instante. Né? E quem sou eu, quem somos nós? Nossa mente não foi dada para ser o filtro do que Deus diz. Ela não foi feita para isso, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. Nem quando a gente não tinha em Adão, nem quando Adão não tinha natureza pecaminosa, ele só precisava pegar o quê? Pegar sua mente e falar assim, Deus falou uma coisa, é isso que eu vou fazer. Porque quando ele não fez isso, Adão e Eva, o que aconteceu? Não, mas parece, deixa eu julgar na minha mente aqui, ó. Aí a queda aconteceu. Porque a mente não era para isso. A mente foi dada por uma capacidade para seguir o que Deus falou. É para isso que é dado. Eu não sou intérprete nem filtro do que Deus fala. Quem sou eu para fazer isso? É uma vaidade, uma nulidade do meu próprio pensamento acreditar nisso. Mas o crente às vezes pode viver dessa forma. Nossa capacidade intelectual não é capaz de julgar o que é certo, entende? Vou repetir. A nossa capacidade intelectual não é capaz de julgar o que é certo, não é capaz de julgar o que é melhor, não é capaz de julgar o que é sábio, e por isso não pode nos dar a capacidade espiritual de viver. Porque não é ela que faz isso. Nossa mente foi dada por Deus para aprender a viver a partir das instruções de Deus. Aí a mente funciona como Deus preparou. Entende? Mas o descrente não funciona assim. O que está na cachola dele lá, né? Ah não, se para mim na minha cabeça eu penso assim, eu acredito assim, eu sinto assim, é isso que é verdade para mim. Né? Mas Deus falou, então você vai viver como você vive mesmo. E o problema é que o crente pode viver assim. Ele ouve a verdade de Deus e fala assim, deixa eu ver, deixa eu interpretar. Quem somos nós para interpretar, para ver o quê? Quero ver se eu entendi. Eu entendi isso aqui, então eu vivo assim, pronto. Não tem, é simples, né? É simples, pode ser difícil, mas é simples. Então a pessoa que julga tudo e todos, baseado em seu próprio entendimento, a Bíblia não fala que ela é sábia. A Bíblia fala que ela é o quê? Insensata. Justamente porque ele é sábio aos próprios olhos. Isso é a maior marca de insensatez. Você vai receber o material depois, que eu vou enviar, está lá alguns versículos de Provérbios que mostram isso. O problema é que confiamos em nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa nos convence que assim, eu sou confiável, aquilo que eu entendo, aquilo que eu penso, está na minha cabeça, é certo, é bom, é isso que devia acontecer. E aí, quando acontece isso, o texto vai falando, e os tempos verbais, como estão colocados aqui, em Efésios 4, 17 para frente, mostram que consequências vão começar a acontecer. A pessoa começa a descer uma escada, ou se você quiser, na outra confrontação, né, a espiral descendente começa a acontecer na vida da pessoa. Porque na mente dela, fala assim, eu vou viver conforme o meu pensamento, beleza? Então você vai começar a descer lá para baixo, né? Ele vai então para uma mente egocêntrica, para uma mente ignorante. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Obscurecido de entendimento significa seu entendimento, sua vontade, seu afeto são tornados obscuros, impedidos de conhecer e se relacionar com os outros como deveria. Percebe? Deus está falando, se eu viver conforme a minha cabeça, eu vou para o próximo degrau lá para baixo, que agora o meu entendimento das coisas vai ficar obscurecido. Eu não vou compreender o que eu compreenderia se eu tivesse aberto para a palavra do Senhor. E aí o meu pensamento, o meu entendimento, os meus afetos, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, começa a ficar tudo embaralhado lá dentro. Eu começo a julgar, começo a não saber direito o que acontece. Eu não enxergo as coisas como devia.
não enxergo, porque eu estou no escuro. Entende? É o que ele está falando. Ele diz, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive. Isso aqui significa distantes e sem intimidade com Deus, devido à falta dos padrões que poderiam iluminar seu entendimento, porque os padrões já foram abandonados. Não é a verdade de Deus que determina, é a minha cabeça que determina. Entende? Então, já está começando mais um degrau lá embaixo. Tem um texto de 2 Timóteo 3,7, quando fala ali aquele texto de 2 Timóteo 3, que a gente lê muito aqui na igreja, falando que nos últimos tempos serão difíceis, tá? Aí vai dando aquela lista. A primeira lista é que as pessoas seriam amantes de si mesmas, e vai caindo, vai mostrando, chega num ponto ali, que fala isso aqui, ó, um monte de rejeição do que é a verdade de Deus ali, a verdade de Deus, a igreja de Deus, um monte de coisa que Deus criou como recurso para nós. Aí Paulo fala assim, que eles estão assim, vai chegando no estágio que eles falam assim, ó, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque a mente está embotada, está escurecida, não entende mais nada, não aceita mais nada. Entende? Por quê? Porque achou que poderia pegar a verdade do Senhor e falar, deixa eu avaliar a verdade do Senhor, deixa eu ver se eu obedeço isso ou aquilo, pronto, acabou. Agora pode continuar estudando, não adianta nada, não vai aprender. A mente agora está fechada para aprender as coisas. Percebe? A pessoa escolheu, e agora a consequência vem. Lembre que o contexto dessa passagem que a gente está vendo, ela está no meio de que contexto? Da vida na igreja local. Esse é o contexto do capítulo 4 todo, né? E a pessoa, então, vai se distanciando de Deus, vai se distanciando dos outros, ainda que em seu próprio entendimento, ela se avalie como estando, ok, eu estou bem. Se sinta bem, justamente porque a Bíblia fala, agora está cega, a mente obscureceu, quanto à sua própria condição espiritual, quanto à condição do seu próprio coração. E se alguém segue essa pessoa, se torna o quê? Se a pessoa é cega, e você segue um cego, o que vai acontecer? Jesus falou, não falou? Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Não tinha gente no tempo de Jesus que estudava mais a Bíblia do que os fariseus e os escribas, pessoal. Eles estudavam muito mais do que qualquer de nós aqui vai estudar, provavelmente, na vida inteira. Alguém para ser mestre da lei, alguém para chegar ao nível de mestre da lei do tempo de Jesus, ele tinha que só ter decor somente o Antigo Testamento inteiro. Só isso para ser mestre da lei. E ele é testado assim, ó. Passagem tal, começa daí para frente. E os caras sabiam tudo que o Antigo Testamento inteiro continha. Pensa. E Jesus falou para eles assim, ó. Pode se afastar desse pessoal, que é tudo cego. Cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Cegueira espiritual, está aí, né? Cegueira espiritual impede o discernimento do que é essencial, porque Jesus lidou com isso aí no tempo dele. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Jesus falou, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Vocês estão deixando de dar importância àquilo que Deus considera como essencial e ficar se apegando às minúcias, que Deus falou assim, ó, aqui não é tão importante assim. O que isso é? Fruto, consequência de cegueira verdadeira espiritual. Pode estudar, pode fazer o que quiser, não aprende mais. Por que essa pessoa não aprende? Como é que os fariseus se enxergavam? Sabiam de tudo. E se viam melhor do que todos. Falou, beleza, então, você acredita nisso? Você não sabe que tua mente está escurecida, eu estou tentando esclarecer a sua mente com a verdade. Não, mas nós é que sabemos, nós somos os mestres, beleza? Então tá tudo bem. Aí desce mais um pouco ainda, que é o coração endurecido. Paulo fala, então, pela dureza do seu coração. Dureza do coração é fruto da pessoa estar vivendo de modo ignorante em relação à verdade,
sem intimidade com Deus, estou falando o que os versículos anteriores já falaram, sem entendimento real das coisas e na inutilidade dos seus próprios pensamentos. Agora o seu coração está duro. Então, nessa expressão dureza de coração, essa expressão, tem algumas expressões usadas como dureza de coração no Novo Testamento, tá bom? Esta usada aqui, a palavra usada aqui, essa expressão, o significado é a pessoa estar bloqueada na capacidade de discernimento, insensível e obstinada. Essa é a palavra usada para dureza de coração, aqui, nesse trecho. Jesus usou a mesma expressão em relação àqueles que preferiam, tá aí, né? Preferiam a religiosidade em lugar de amor ao próximo. Ele usou a mesma expressão. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Lembra do contexto? O homem estava ali doente e tal, com uma situação difícil, não pode fazer nada no sábado, porque, então, percebe? Pegou a minúcia do negócio ali, e deixar de fazer o bem que Deus queria para o seu povo ali. Não, se Jesus fizer isso, ele não é profeta, ele não é que ele está falando que ele é. Porque estão avaliando Jesus, não conforme o que Jesus tinha revelado no Antigo Testamento, na sua palavra, o seu caráter, os seus milagres, tudo, avaliado conforme assim, no nosso critério, se você fizer isso, você está fora. Falou, tá bom, eu vou fazer, e cegos são vocês, e vocês que têm que dar um jeito nisso aí. Mas ele falou, por quê? Porque o coração estava endurecido. Agora, prefere que uma pessoa tenha o mal em vez do bem, só porque para eles faz sentido isso, porque o coração endureceu, virou pedra, não tem sensibilidade, entendeu? Aquilo, pensa no contexto da igreja local, ok? Relacionamentos vão para a cucuia, né? O interesse, a admiração, a consideração com os outros vai embora também. Por quê? Porque o coração está empedrado. Percebe? Começou lá, em avaliar as coisas conforme o meu próprio entendimento. Eu vou me tornando ignorante, me tornando obscurecido, e agora o meu coração está duro. Então, a dureza de coração, outro ponto, né? Desculpa, eu estou pulando minha folha aqui. Então, eles preferiam a religiosidade em lugar do amor ao próximo. E Jesus também usou isso, que eles, também em Romanos 11, a mesma expressão usada, se orgulhavam de ser o povo de Deus, em lugar de submeter a Deus. Nós somos o povo de Deus. Então, o povo de Deus achou que estava garantido, só porque Deus tinha eleito o povo, não importa como eles viviam, assim, tinha o povinho de Deus, está tudo bem. Falou, não, eu dei um monte de instrução, como vocês deviam viver, como é que a vida devia se tornar de vocês, séculos e séculos instruindo, e foram rejeitando, e aí Paulo escreve, né, os motivos porque Israel foi deixado de lado e está odiado até hoje, e só vai ser colocado de novo no meio da história quando a igreja for para o céu, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, está falando por gentios, né, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, não adianta falar assim, só porque eu sou crente, só porque eu sou da igreja tal, só porque e daí? E daí? O meu coração, se eu não entender, me submeter à palavra do jeito que ela é colocada, me curvar diante dela, mudar minha vida mesmo, eu posso ficar endurecido, ignorante, obscurecido em relação à verdade. É consequência disso. Por isso que a dureza de coração, ela torna o arrependimento muito difícil. Muito difícil. Chega nesse ponto, o arrependimento é muito difícil de acontecer. Por quê? Geralmente só acontece por meio de consequências. Porque a pessoa está satisfeita naquilo que ela pensa, naquilo que ela acredita, naquilo que realmente lhe interessa, perdeu já discernimento quanto à vida que Deus propôs para ela, quanto à vida que Deus propôs para o seu povo, que é o que realmente ela precisa viver ali. Então, mas para isso não é mais interessante, então o arrependimento é muito mais difícil acontecer, o seu coração está duro. E está duro porque ela
rejeitou ouvir a voz de Deus. Significa o quê? Rejeitou ouvir a Bíblia. Deus mesmo, ele começa a endurecer. Depois que sua voz é rejeitada, a Bíblia mostra diversos exemplos que a partir de um certo ponto, fala assim, ó, rejeitou a Deus, rejeitou a Deus, rejeitou a Deus, beleza, agora eu, Deus, vou endurecer você mais ainda. É o Deus de amor, pessoal, mas ele faz isso. Ele faz isso. Porque a sua palavra, ela é preciosíssima. É a palavra de Deus. Não é um conselho de um Zé Mané qualquer. É do Senhor. É do Criador. É do Criador, inclusive, da nossa capacidade de entender o que Ele diz. A palavra, se você quiser desprezar a minha palavra, pessoal, provavelmente você não vai ter muita consequência. Agora, desprezar a palavra de Deus, não brinca com isso. Deus fala. Não é? Tem muitos exemplos de que chega um ponto, agora a pessoa nem pensa e nem tem mais como muitas vezes se arrepender, a não ser por um quebrantamento severo e consequências severas na vida. Pensa, por exemplo, lá em Moisés e Faraó. Se você for estudar ali, pois o Pierre pregou bastante sobre isso aqui, mostrando assim, ó, no começo, o Faraó se endureceu. Não vou deixar, não vou fazer, beleza. De um certo ponto para frente, ele fala assim, agora eu endureci o coração de Faraó. Agora vai até o fim esse negócio. Se você percebe ali Deus aconselhando Eli e seus filhos, Deus vai falando, faz tal coisa, nem Eli nem os rapazes lá, Rofini e Finés fizeram. Falou, chega num ponto, fala assim, bom, eu aconselhei, não fez, aí mais para frente no capítulo 2 de 1 Samuel, fala assim, ó, agora sim, ó, não vai mais se arrepender, porque o Senhor os queria matar. E isso que aconteceu. Deus não preferia isso lá no começo. Preferia que eles tivessem se arrependido. Ele falou assim, ó, não vamos nos arrepender. Ele falou, beleza, agora você vai morrer mesmo. Agora vai acontecer. O que ninguém gostaria. Deus se revela ao homem, e os homens que eles fazem com a revelação de Deus, lá no capítulo 1 de Romanos, desprezam. Deus mostrou seus atributos, sua glória, sua vontade, sua verdade, e fala assim, não, agora os homens pegam e falam assim, ó, deixa Deus para lá, a gente interpreta a realidade do nosso pensamento. O que acontece? Fica louco, fica doido, né? E agora, chega o ponto, agora Deus os entregou. Quer viver segundo a sua mente? Agora você está entregue, agora você vai viver somente conforme o que você pensa. E ali tem uma lista, Romanos vai do versículo 24 para frente, 1:24, é mostrando a degradação em todos os níveis, nível intelectual, mental, social, sexual, tudo, que é consequência de ter rejeitado lá atrás quem Deus era e a sua palavra, até o final do capítulo. Lá em 2 Tessalonicenses, né, tá tudo na folha que você vai receber, lá assim, ó, fala que, inclusive, a operação do anticristo no coração, quando a igreja tiver sido arrebatada, ali fala que vai acontecer para aqueles que, tendo ouvido a verdade do evangelho, fala assim, ó, não queremos, não quero saber disso aqui. Fala assim, agora chegou o momento que a operação do erro é o que vai estar na tua cabecinha. Agora você rejeitou o evangelho, rejeitou o seu Jesus, agora você vai aceitar o anticristo como o seu Senhor e vai achar que é bom. Vai achar que é isso mesmo que acontece, que devia acontecer com a sua vida. Então assim, ó, coloquei só 4 situações, 4 exemplos. A Bíblia tem um monte. Que é assim, ó, o Deus de amor, de justiça, que nos ama, o Deus de bondade, Ele não aceita que a sua palavra seja desprezada por pecador nenhum. A gente tem que ter temor ao Senhor, de hora que a gente abre a palavra, que a gente está aqui reunido e fala assim, Deus, eu preciso disso, é meu oxigênio. Eu preciso aprender isso aqui para a minha vida. Se eu souber, se eu viver, se eu praticar isso aqui, estou confiando no Senhor. Me livra de meu coração se endurecer, de não aceitar que a tua palavra é a verdade absoluta sobre tudo para mim. Porque senão eu posso ter, a Bíblia fala, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece sua cerviz, será quebrantado de uma vez sem que haja cura. A maioria dos trechos que tratam de disciplina, irmãos, quando você for estudar os trechos de disciplina na Bíblia,
vão mostrar disciplina corretiva, né? Porque a disciplina instrutiva é assim, as duas são uma bênção, mas enquanto ao nível da instrutiva, que a gente está aprendendo aqui, está tudo bem. Quando se torna corretiva, você vai ver que a maioria dos trechos ali tem um contexto de orgulho na vida das pessoas acontecendo. Porque estão cheias de si, do seu pensamento, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acredito. E daí? E daí? Agora é muito mais difícil mudar. Orgulho é uma visão exagerada, portanto equivocada de si mesmo. Fundamenta a vida da pessoa obstinada, que chega ao ponto de ter que sofrer com a disciplina corretiva, porque a instrutiva ela já está rejeitando. É o que Efésios está ensinando para nós. Então, quando se rejeita a instrução, surge a necessidade de correção. É assim com qualquer um de nós. Por isso que Deus começa, 2 Timóteo 3, fala assim, a palavra de Deus é útil para ensino, aproveita o ensino. Só que nós somos pecadores, vamos ser repreendidos, a gente nem sempre aproveita, está tudo bem. Vamos ser repreendidos, vamos nos corrigir, vai nos educar para viver certo. É o ciclo normal. Agora, o que não é normal é achar que eu tenho outro tipo de vida fora disso aí. Você fala, não tem, isso é dureza de coração. E a decadência da pessoa não se voltar para Deus, percebe, está descendo. Leva a decadência em todos os padrões da sua vida. Que é uma consciência decadente, versículo 19, Efésios 4, 17, Efésios 4, 19 vai falar isso. Os quais tendo se tornado insensíveis, está falando da sua consciência. Então, os padrões se afastam do que Deus determinou como melhor, porque ao rejeitar a verdade de Deus, se torna insensível a ela, não vendo relação entre o que Deus quer e a forma como a pessoa está vivendo, no seu falar, no seu agir, no seu querer, no seu sentir, justamente porque o que define meus pensamentos são os meus próprios pensamentos e desejos opostos ao que Deus pensa e quer para a vida da pessoa. Então ela está que nem o cachorro na atrás do rabo, fica lá, eu acredito em mim mesmo, mas em mim mesmo faz sentido, não sei o que lá, e fica, e a sua vida vai quebrando mandamentos, vai tendo uma consciência arruinada, vai vivendo um padrão muito pior do que devia viver como cristão. Por quê? Porque, percebe, está lá descendo. E no final, Paulo fala, essa pessoa vai ter uma vida destruída, entregues à dissolução e todo tipo de maldade, que ele diz aí. Mesmo conseguindo viver como quer, só tem satisfação momentânea, nunca permanente, porque a satisfação dos seus desejos não tem o poder de satisfazer as necessidades mais profundas. Deus não fez para isso. Eu consigo o que eu quero, mas e daí? Não é o que Deus quer para mim? Frustração. Por isso aumenta suas perversidades, né? Se desanima, se irrita quando seus desejos não são satisfeitos, procura alternativas que vão destruir ainda mais a sua vida e aumentam o conflito entre a forma como se enxerga, não, eu estou bem, sou de Deus, sei o que lá, e a sua verdadeira identidade cristã. Você pode ser um cristão, mas você não está vivendo como cristão, você precisa se corrigir, precisa mudar, precisa parar com isso. Porque senão a tua vida vai degradar cada vez mais. Percebe? Tudo começou aonde? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Como é perigoso a gente confiar em nós mesmos, não é verdade? Como é perigoso a gente acreditar um pouquinho que seja, e eu não pegar o meu pensamento e falar, mas o que o Senhor pensa sobre isso? O que o Senhor fala de fato? Por que eu estou fazendo isso? O Senhor fala que é por causa de quê, de verdade? Entende? Isso é porque eu estou querendo o quê? A Bíblia fala, aceita, acolhe a palavra. Tiago 1 fala, acolhe a palavra. Se abre para a palavra. Se abre para o que Deus pensa. Não importa o que você pensa. O que eu penso, normalmente é muita porcentagem do que é insensato, do que não é bom para mim. Reconheça que isso é a mesma coisa. E aí você vai se abrir. Se eu não sei viver, Deus quer me ensinar, está tudo certo, não tem problema com isso. O problema é que eu não quero viver assim. Lembra, esse contexto está falando, esse trecho está dentro do contexto da igreja local. Então nos ajuda a entender por que uma pessoa que começa tão bem a vida cristã,
junto ao povo de Deus, degrada ao ponto de chegar e desprezar justamente Deus e o serviço e as pessoas, enfim. É assim que se chega nesse ponto. Paulo está falando, é isso que determina, é isso que impede a gente de continuar vivendo como a gente cantou aqui, ajuntamento, igreja, sou eu que impeço essas coisas. É a minha cabecinha que eu sigo. É as verdades que Deus fala assim, que verdade, isso é mó bobagem, mas são verdades para mim. E daí? E daí? Não importa. Agora, quando a pessoa chega nesse nível, na prática, já está vivendo como descrente em vários aspectos da vida. Deus não é tão importante mais, porque os ídolos já tomaram conta do seu coração. Graças a Deus que o trecho não termina, né? Aí, Deus, mesmo no tratamento do nosso coração desse nível, quando a vida se baseia em Cristo, ela é diferente. Ele continua. Efésios 4, 20 a 24. Percebe? Aquilo lá tudo é errado, é ruim, é uma porcariada. A vida ruim. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É bom, né? Esse mas, né? Que esperança. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade, em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, aquela forma descrente de viver, de pensar, enfim, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é aprender a Cristo? Aprender a Cristo é a vida normal de discipulado, que demonstra que a conversão a Cristo de verdade aconteceu. Ninguém que está de fato andando conheceu a Cristo, não está aprendendo a viver como Cristo viveu. A gente fala assim, eu me converti, eu aceitei, levantei a mão, falei assim, e daí? E daí? Jesus nunca se baseou na decisão de que a pessoa, muito menos o que ela fala sobre decisão, que ela teve uma experiência, não sei das quantas lá, para falar que ela tem segurança da sua vida cristã. Ele falou inclusive assim, vocês até que fizeram milagres em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, o que Jesus fala? Vocês fizeram isso, fez aqui, eu nem conheço vocês. Coisas que Jesus não falou que eles não fizeram. Ele falou assim, não importa o que vocês fizeram, ou falaram que vocês fizeram. Ele fala assim, sai de perto de mim os que estão vivendo na prática do pecado. Ele não está falando que os pecadores têm que ficar perto dele. Ele está falando aqueles que estão achando que viver no pecado é estilo de vida. Eu não conheço vocês. Eu conheço aqueles que são pecadores e estão lutando para cada vez mais o pecado dominar menos a sua vida. Isso é crente. Isso é cristão. Isso é abaixar a cabeça, abaixar a crista e falar assim, preciso mudar, preciso me curvar diante de Deus. Senão vou ser quebrado, meu pescocinho vou ter uma fratura no pescoço. Morro. Então Jesus fala assim, aprender a Cristo é isso, não é o que ele falou lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus convidou, salvação, né? Fui lá, estava sobrecarregado, meu pecado, o colocava em cima de mim, a vida inútil que eu vivia, beleza, cheguei a Jesus. Jesus, agradeço, o Senhor me salvou. E ele continua então agora. Você é meu mesmo? Você é meu servo? Eu sou seu Senhor? Eu que mando na sua vida? Eu que ensino você a viver? Então ele continua, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. E aí você vai achar descanso para sua alma. Não está falando agora do descanso eterno. Já foi garantido na conversão. Agora descanso cada dia. A Bíblia restaura a nossa alma cada dia. Salmo 19 fala. É cada dia que a gente pode ter descanso, pode ter ensino. Fala assim, nossa Deus, estou no conflito aqui, mas a tua verdade, ela acalma meu coração. Eu obedecer a tua verdade me dá paz, me dá ânimo. Eu me submeter ao Senhor é bom para mim. Me dá segurança, eu tenho certeza que estou andando na palavra, estou agradando o Senhor. Isso é descanso, pessoal. Viver como Jesus, por mais conflito que você tenha nesse mundo, é descanso, é descanso. Viver na vontade de Deus é descanso. Não importa a situação, porque aquilo, a palavra de Deus tem um efeito no nosso ser, lá dentro, no nosso coração, nossa alma.
Ela vai mudando, ela vai limpando o que não presta, vai colocando o que presta lá dentro. E a gente descansa. Porque descansa não é fazer coisa por fora, lazer, se entreter, nada disso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer a viagem ao redor do mundo inteiro, não interessa. Se o coração não estiver descansando em Deus, você nem aproveita aquilo. Não acontece nada. E Jesus, que vivia com os seus pés empoeirentos lá na Galileia, nunca saiu num raio de quilômetros ali onde ele nasceu. Seus discípulos a mesma coisa. Tinha descanso lá dentro. Tinha férias no meio da tribulação. Porque a palavra de Deus para Jesus e para os discípulos foram aprendendo o que era realmente o maior tesouro que eles precisavam para viver. Então, uma mente cristocêntrica, Paulo fala, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Jesus me ensina quem eu sou, como eu tenho que viver. Então, eu encaro como normal e correto morrer para mim mesmo. Não seguir os meus pensamentos, mas encaro como normal e é bom morrer para mim e seguir a Cristo. Porque os pensamentos agora são alimentados pela sua palavra. A gente pode até sentir mal em algumas situações, mas a palavra fala assim, a palavra responde, fala assim, ó, calma, ser perseguido, está escrito na Bíblia que não é mal para a sua vida, é mal passar por aquilo, mas para a sua vida aquilo é bom. Obedecer te custa às vezes, você pode sofrer, pode chorar, mas é bom para você. Então a Bíblia agora é verdade para essa pessoa. E ela vai confiar em Deus, e por isso que ela vai continuar vivendo na Bíblia. Então eu quero ser parecido com Jesus, eu quero servi-lo, eu nego a mim mesmo sempre que meus desejos e pensamentos competirem com o que Cristo quer para mim, porque o que eu quero é ser como Jesus. Não quero ser como Maurício. Não quero ser o mesmo. Entende? Quero ser o que Jesus tem que ser em mim. Eu creio de coração que sou muito melhor em Cristo do que qualquer identidade e qualquer atividade que se baseie em mim mesmo. Estou falando, tempo assim, para nós, né? Para nós, não estou falando de mim, né? Estou na mesma caminhada que todo mundo aqui. Quem sou eu, irmãos? No mesmo barco a gente está. Mesmo barco de aprender a confiar no Senhor Jesus. Mas uma mente cristocêntrica faz isso. O que eu quero é ser como Jesus, então eu vou aprender a viver na Bíblia. É isso que eu quero. Não importa se custe negar a mim mesmo, custa meus desejos, não importa. Eu não estou nem aí, porque eu estou ganhando. Jesus não falou isso? Se morrer para você, o que você vai ganhar? Vai viver. Se você viver para você, que você ganha a morte. É isso. Quem quer preservar, perde tudo. Quem larga a sua vida na mão do Senhor, ganha tudo. Não é assim? Ali continua, não só a mente cristocêntrica, o que ela produz? Uma consciência em ordem, me afasta do pecado. Tudo aquilo que a mente errada produziu de errado, a mente em ordem vai fazer o oposto. Consciência então em ordem, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, eu me afasto do velho homem, dos seus apelos, do seu discurso, das suas tentações, porque a minha mente segue a palavra de Deus. Então, minhas prioridades estão ordenadas agora, do jeito que Deus queria, justamente porque o que define as prioridades é o plano que Deus tem para mim, isto é, o desejo de ter meu caráter transformado à semelhança de Cristo Jesus é superior aos meus desejos enganosos que me tentam na direção oposta. Por isso que a pessoa luta e consegue abandonar o pecado. Abandonar o pecado significa tudo que me faz viver para mim mesmo. Ela consegue abandonar porque é o que ela quer. Se ela quer ser como Jesus, ela vai conseguir abandonar o pecado. Porque aquilo não é o que ela quer viver longe daquilo. Por isso que as decisões da pessoa cooperam para alcançar o que Deus quer, que realmente é o melhor para ela, porque alcança os propósitos pelos quais ela existe e foi salva pelo Senhor. E finalmente produz o quê? Uma vida satisfatória. E vos revistais o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A pessoa vive nesse mundo, a palavra revistais é a palavra que vem de vestir mesmo. Ela desfila por aí,
não com a roupa suja do velho homem. Aquilo não interessa mais para ela, ela não quer isso aí. Ela não quer ser conhecida como o velho homem que ela era. Ela está andando por aí agora trajada do que o Senhor Jesus é. Trajada da justiça, da limpeza, da pureza do Senhor. Porque é que ela está vivendo, ela quer isso aí. Então ele falou assim, ok, se submete a tua cabeça, a minha palavra, vive desse jeito, vai vencendo os seus pecados, você vai também ter a consequência de sair por aí vestido de mim, vestido de Jesus. E vai incomodar muita gente, né? Vestido de Jesus. Mas tudo bem. O pai está olhando o tempo todo e fala assim, ó, você está bonito, você está jóia, está tudo certo. Eu só gosto de ver Jesus na tua vida, viu? Só gosto de enxergar Jesus lá. É dele que eu me comprazo e me agrado, não é de você, é dele. Então, quando eu enxergo ele, está tudo certo. Está bom, está o que devia ser. Então, a pessoa vive como nova criatura, que é o objetivo dela. E porque essa é a verdadeira identidade, ela tem cada vez mais paz e não conflito entre o que Deus quer e o que ela quer. As coisas ficam fácil, né? Elas ficam casadas ali. O que ela quer, o que Deus quer, então ela tem tranquilidade. Por que o crente luta tanto, muitas vezes? Não, porque isso aqui... Por quê? Porque o que ele quer e o que Deus quer é diferente. Entendeu isso aqui? Para. Alinha a tua cabeça, a tua vida com o que Deus quer para você. Aí você vai ter tranquilidade. Aí vai ter paz, aí vai resolver as coisas. Agora, você teimar, achando que você vai convencer Deus a fazer o que você quer, você vai ter um monte de conflito, você vai se entupir de um monte de coisa para tentar ficar em paz aí, artificial, né? Ou maluco. Por quê? Porque você vai bater de frente com Deus, ele não vai mudar os seus princípios só porque você não gosta deles. Ele não vai fazer isso nunca, porque eles são bons para você, eles são a verdade para você, e ele não vai pedir desculpa para ninguém ter escrito o que ele escreveu, porque é a verdade absoluta para nós. E ela é uma bênção. Ela, quando cai no estômago, ela faz bem, é como mel. Agora, para quem é rebelde, ela é amarga para caramba. Porque a pessoa não quer aquilo lá. É a mesma verdade. Depende do estômago. Depende do estômago. A pessoa, então, ela tem satisfação permanente. Porque, tendo ou não os seus desejos satisfeitos, não afetam a verdade de que as necessidades dessa pessoa mais profundas estão sendo satisfeitas por Jesus e em Jesus. E à medida que pratica o que Deus quer, ela vive satisfeita, porque a vida se caracteriza por justiça e retidão, que é, no final das contas, marcas da semelhança a Cristo que essa pessoa tanto quer. Percebe? Fecha a coisa. É uma boa vida, não é? É uma vida que a gente quer. Está tudo lá em Jesus. Está tudo na palavra para nós. Algumas aplicações para a gente pensar juntos aqui. E com certeza vocês pensou em algumas outras aí que Deus vai usar na sua vida, né? Submeta então cada pensamento ao que Deus pensa. Bíblia é o que Deus pensa. E corrija a si mesmo e aos outros baseado somente na Bíblia. Somente na Bíblia. Sirva a Deus e aos outros como forma de aproveitar cada oportunidade para combater seu orgulho, que é uma visão exagerada, como a gente viu, portanto, equivocada de si mesmo. E crescer em humildade, que é uma visão correta e baixa de si mesmo. A palavra humildade significa isso. A visão que eu estou lá no pó. É bom estar no pó, porque Deus pode erguer. Agora, quando a pessoa se acha que está lá em cima, Deus tem que derrubar. É isso que a Bíblia diz. Quem se humilha, será o quê? Exaltado. E quem se exalta, será humilhado. Seja discipulado e discipule, por meio da instrução, repreensão, correção e estilo de vida do cristão. Pessoal, a gente tem que chegar num ponto, como igreja aqui, de ter todo mundo, sem exceção, sendo discipulado biblicamente. Porque senão, vai acontecer o que Efésios 4, 17 a 19 coloca. Essa pessoa sem prestação de conta, sem viver biblicamente, sem se submeter ao método que é isso aqui, aos recursos de Deus, que é isso aqui, ela vai viver no seu engano e nem vai perceber que está vivendo.
Não endureça, ou seja, rejeite e se rebele quando a verdade bíblica expõe sua necessidade de transformação. Mas acolha sua palavra para mudar qualquer coisa que esteja em desacordo com ela e a pratique diariamente. Tiago fala isso, né? Para a gente não viver auto-enganado. Ai, como eu sou fofinho, como eu sou bonitinho, como Deus... Não. Se enxerga pela Bíblia, pode ser que você não goste do que você vai ver, não tem problema. A Bíblia vai transformar, vai colocar a coisa no devido lugar. Se você tornar não só um ouvinte, mas um praticante do que está aqui. Ouvir a palavra não garante nada para ninguém. Só garante ilusão, auto-engano. Praticar o que a Bíblia diz, por confiar no que Deus é e o que Ele diz, por amor ao Senhor, por amor aos outros, isso transforma a vida. Isso transforma. Aí a pessoa depois vai estar mais bonita diante de Deus. Obedeça a palavra como Cristo a obedeceu. E assim você se tornará semelhante a Ele e terá certeza e satisfação de estar agradando ao Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é infinitamente bom para com todos nós. Até quando nós pecamos. Até quando estamos, como esse trecho que a gente falou no início, estarmos vivendo de maneira rebelde, obscura, o Senhor dá meios de nos corrigirmos, porque faz parte da tua graça fazer isso para nós. Faz parte de nos corrigir, nos alinhar para a gente ser como o teu filho Jesus. Ele que não tinha, nem nunca terá nenhum pecado em área nenhuma, fazia o que a tua palavra manda. Viveu dessa forma, viveu consultando o Senhor, submisso ao Espírito Santo. Quanto mais nós, pecadores, como é que a gente pode imaginar, Senhor, possibilidade de vida neste mundo como cristão, sem nos curvarmos diante da tua palavra, sem aprendermos a viver como o Senhor quer para nós. Nos ajuda a rejeitar todo o engano do nosso coração, da nossa mente, para que a gente não chegue àquela dureza que muitas vezes não tem mais o que fazer. Te pedimos isso e te agradecemos porque sabemos que a tua vontade para nós, à medida que a gente coloca a nossa mente a serviço da tua palavra, a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Mas é dessa forma que ela vai funcionar. Quando a gente tem uma mente renovada pela Bíblia, vai renovar nossa vida inteira pela Bíblia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente tem um intervalo agora, não é? 10